E aí, senhores, tudo bem? Como vocês estão? Vamos começar aqui mais um vídeo do dia de hoje, dia 11 de fevereiro de 2020. Aqui quem vos fala é Stormer. Tudo bem? Como é que vocês estão, meus amigos? Eu estive um pouco afastado, eu estava viajando em Fortaleza, e aí automaticamente lá em Fortaleza fica um pouco mais difícil a gente fazer o nosso bate-papo de todos os dias. Hoje nós vamos falar sobre a utilização de traps no gráfico diário, como é que a gente faz isso para poder operar swing trades usando a tática do trap. Vamos lá? Logo depois da vinheta. Bom, como vocês sabem, uma das minhas técnicas preferidas de se operar como day trade realmente é o trap, a armadilha, em que o mercado basicamente tenta romper a máxima do dia anterior e o candle imediatamente seguinte rejeita esse rompimento, perde a mínima, por exemplo, e afunda o resto do movimento. Bom, também existe o trap de compra, né, em que o mercado tenta perder a mínima do dia prévio e automaticamente, quando no candle seguinte é rompida a máxima, o stop de todos aqueles que venderam é acionado. Vamos ver como é que a gente faz isso no swing trade, porque a maior parte das pessoas vai ficar muito mais segura operando em swing trades do que eventualmente em day trade, tá? Mas antes, vou pedir que vocês, por obséquio, não se esqueçam de dar um like aí, dar um joinha aí, ajuda a gente bastante, tá? Vamos lá. Ah, e outra coisa que eu quero deixar já combinado com vocês, pessoal, duas coisas que são muito importantes. Primeira coisa, estamos chegando perto dos 50 mil inscritos no nosso canal. E isso automaticamente significa que Saitama vai aparecer na área, como se diz, né? Tá prometido, tá? E a outra coisa que eu vou deixar um pedido é isso aqui. O pessoal que faz parte lá do meu grupo de Telegram fez um reconhecimento ali e eles queriam originalmente passar esse valor para mim. Eu disse que eu não vou aceitar o valor, mas o valor que for reunido neste quicante será doado em sua integralidade para o Instituto do Câncer Infantil. Quem conhece o trabalho do Instituto do Câncer Infantil sabe o quão importante ele é para ajudar aquelas crianças e aquelas famílias que estão com necessidade e estão com dificuldades, estão passando por um momento extremamente difícil. Então, assim, gente, se vocês puderem contribuir, eu penso assim, pô, eu tenho não sei quantos mil seguidores nesse meu canal, e se cada um doasse pelo menos R$1 ou R$2, a gente já conseguiria aumentar bastante a contribuição para o Instituto do Câncer Infantil aqui no Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que ajudaria muito aquelas crianças e aquelas famílias. Então, eu vou deixar depois ali o linkzinho para os amigos que queiram participar disso, tá? Bom, mas voltando aqui para a questão de como funciona o trap, como é que funciona a armadilha num gráfico diário. Bom, a minha posição sempre é a seguinte, tá? Eu vou olhar no final do dia e procurar então por um dia que o candle do dia atual tenha perdido um fundo importante. Então a gente está vendo que este candle aqui, no caso da Cezanne, algum tempo atrás, havia conseguido perder imediatamente o fundo observado nesta região. E aqui eu utilizo por critério de fundo aquilo que eu tinha passado para vocês, que é o critério de 1, 2, 3 de fundo. No momento que eu tenho isto observado, eu vou imediatamente colocar uma ordem start de compra nesta ruptura. Essa ordem vai ficar válida por um dia, que vai ser o dia seguinte, e o meu stop fica imediatamente abaixo desta mínima. E o meu alvo fica sendo 2 vezes o meu risco para cima. Então, é um swing trade muito claro, muito objetivo, e automaticamente tem uma relação de risco-benefício de 2:1, tá? Que a gente já tinha comentado anteriormente, que a expectativa matemática positiva sempre tem que ser uma das nossas metas. Se a gente tiver 40% de acerto aqui, nós ainda assim teremos um resultado rentável. Veja que o mercado no dia seguinte abre,
perde a mínima do dia anterior, volta a subir, e lá pela metade, final do dia, talvez consegue romper e aciona a compra. No momento em que rompe essa máxima, todo mundo que vendeu nesse dia se torna imediatamente perdedor, começa a acionar stops dessas posições vendidas, e isso empurra o mercado para cima com violência, indo buscar a região do nosso alvo. Então aqui, um trap bem objetivo e bem claro de ser observado. E aí vamos procurar por outros traps que tenham acontecido anteriormente e que a gente possa imediatamente localizar. Aqui tem mais um. Ó. Olha que interessante esse trap aqui. Esse é um trap bem curto. Ó. A gente tinha construído um fundo aqui. Observa que no dia seguinte o mercado perde esse fundo. No momento que perde esse fundo, mas já termina inclusive o mesmo dia em alta, eu vou desenhar uma possível entrada na ruptura da máxima desse candle no dia seguinte. Tem que ser no dia seguinte. O meu stop ficará abaixo dessa mínima e o meu alvo novamente 2 vezes o meu risco para cima. Veja que no candle seguinte é acionada a entrada, o swing trade é acionado, tomada a posição, o stop está posicionado aqui. O alvo está posicionado aqui. E com isso, vejo que faz um dia de queda, o cara fica nervoso, depois logo em seguida acelera e não chega no nosso alvo. Vejo que não chega no nosso alvo e bate no nosso stop. E é por isso que muitas vezes, 2 vezes o risco é exigir um pouco demais. Nós estávamos aqui com quase 5,47. E vejam que aqui nós tínhamos imediatamente a resistência dada pelo topo anterior. Vários topos anteriores aqui. Então sim, e isso talvez seja um dos pontos mais complexos que um trader precisa dominar. Às vezes ele precisa ser um pouco flexível no seu alvo. O alvo em 44,67 estava acima do topo anterior. E muitas vezes o mercado não vai conseguir romper o topo anterior. Então teria sido bem mais sensato realizar assim que chegou um pouco perto dessa região aqui, 44,50 eventualmente. Ou, para aqueles que usam Fibonacci, a expansão de 161 ou eventualmente a expansão de 1,5, que seria plausível também. Vou botar 150 aqui. 150 teria sido alcançado com facilidade. Storm, como é que eu poderia fazer isso, basicamente? Como é que eu poderia saber em que momento eu devo ajustar o meu alvo um pouquinho abaixo do que seria 2 vezes o meu risco? Bom, a maneira de fazer isso, basicamente, é o bom senso. Se a gente tem aqui um topo imediatamente acima, imediatamente abaixo do nosso alvo, não faz sentido eu colocar o meu alvo exatamente aqui em 44,68. Faz sentido eu colocar ele um pouco mais abaixo. Porque essa é a zona de resistência, e não esta. E não essa máxima aqui. Vamos olhar outros exemplos. Falar nisso, a gente teve um exemplo de fazer isso exatamente hoje no índice futuro, que eu vou mostrar o que eu fiz. Vamos olhar aqui, vamos olhar. Aqui temos mais um. Olha que legal esse aqui. Esse candle aqui, ó. Este candle perde o fundo anterior. Concordo que isso aqui é um fundo? 1, 2, 3. Nós tivemos a perda desse ponto aqui. Então este candle, se nós tivermos essa máxima rompida, neste caso nós poderíamos digitar uma entrada, stop nessa mínima. Observem como esse candle, esse trade ele opera contra a tendência. E muitas vezes os traps vão trabalhar contra a tendência, isso é normal. Novamente o alvo de 2 vezes aqui ele está exagerado, porque ele está acima das médias móveis de 17 e 34 que estão caindo e está acima deste topo aqui anterior. Bem mais sensato colocar um alvo na própria média aqui de 17, como está aqui nessa região de abertura desse candle.
Veja que o movimento a seguir faz essa amplitude toda, aciona a nossa entrada, toca na média móvel de 17 aqui, sente ela como resistência. Então o cara que comprou aqui deveria ter saído aqui botando 3% no bolso, senão ele vai ter um loss. Então talvez essa seja uma das dificuldades, uma das várias dificuldades que um trader, mesmo um trader objetivo, tem que ter em mente. Ele tem que perceber que eventualmente os alvos de 2 vezes são alvos bastante ousados ou estão acima de zonas de resistência mais importantes. Este aqui é um trap diferente do anterior. O trap anterior ele era visto dentro de uma tendência de baixa. Este trap aqui ele é visto dentro de uma tendência de alta. Observa as médias móveis de 34, média móvel de 80 e média móvel de 17 subindo. Observa a mínima deste que andam perdendo fundo prévio. Então este é um trap mais confiável. Esse é um trap que eu teria um pouco mais de coragem, um pouco mais de eficiência para colocar o meu alvo sendo 2 vezes meu risco para cima. E aí fazer um excelente swing trade aqui. O que o mercado faz? Aciona a entrada, tomada a posição, o stop vai ficar imediatamente abaixo dessa mínima e o alvo já mencionado, 2 vezes nosso risco. Sim, é possível se o cara quiser realizar parcial, digamos que ele tivesse tomado 1000 ações aqui, ele poderia ter vendido 500 aqui, com isso não teria mais risco no trade. Tá? E ele poderia inclusive trazer o stop das outras 500 para essa mínima aqui, que é o outro fundo que foi estabelecido acima, e daí conduz o resto da operação para o alvo de 2 vezes. Mas o que eu quero mostrar especificamente é que este é um tipo de trap muito mais confiável que o trap que a gente operou logo depois, que teria sido um trap dentro de uma tendência de baixa, portanto mais perigoso. Então os traps, quando eles são trabalhados a favor de uma tendência, eles se tornam bem mais confiáveis, bem mais fáceis. Especialmente traps que furam médias móveis importantes, como a média móvel de 80 tinha sido furada aqui anteriormente. E vamos olhar aqui mais um trap acontecendo, se aparece mais. Aqui tem mais um, olha que bonitinho esse. Vejam este candle, como ele fura o fundo prévio, fura a média móvel de 34, a gente desenha uma possível entrada de swing trade nessa altura, colocando o nosso stop nessa mínima, colocando o nosso alvo 2 vezes nosso risco para cima. Está lá nosso alvo. Olha ali, o sistema é acionado no dia seguinte. Se não acionar no dia seguinte, tu tem que cancelar a operação. E veja que mais uma vez não vai até o alvo de 2 vezes, vai somente até o alvo de 161. Por isso que muitas vezes eu comento, apesar de não ser um apaixonado por Fibonacci, vocês sabem que eu não sou, que o alvo de 161 é um alvo bastante interessante para a maior parte dos modelos operacionais. Veja que o alvo aqui em 161 teria sido atingido, o alvo de 2 vezes não foi atingido. O alvo de 2 vezes guarda um payoff muito melhor, a gente sabe disso. Uma alternativa para quem não quiser utilizar um 61 seria utilizar uma realização parcial em 100 e daí trazer o stop da outra metade para o break-even, seria uma outra possibilidade. Tá? Mas veja que este outro candle aqui é mais um trap. Se romper essa máxima seria uma entrada. O candle seguinte aciona. Então a gente toma novamente a posição, projeta essa amplitude para cima e novamente o sujeito pode daí escolher onde ele vai querer colocar a sua realização. Se vai ser em 2 vezes ou se vai ser em 1 vez. Eu recomendo, na verdade, que vocês testem. Testem um alvo de 2 vezes, testem um alvo de 161, testem um alvo de... Enfim, façam os testes de vocês. Este trade aqui deu loss. Levou um loss. Eu gosto bastante de mostrar quando os trades dão loss. Por que eu gosto de mostrar quando os trades dão loss? Porque se eu mostrar para vocês, se eu selecionar trades e só mostrar os trades que deram lucro, vocês vão ficar com a doce e absoluta, completamente errada interpretação de que os sistemas nunca falham, de que os trades nunca erram,
de que não acontecem problemas operacionais. Quando eles acontecem. Hoje, mesmo, nós tivemos um trap sendo acionado. Observem esse fundo. Então o trader tomou posição, colocando seu stop nessa mínima. O alvo, como já mencionado, pode ser 2 vezes ou 161. Se ele botou em 2 vezes, o alvo está em 87,51. Se ele botou em 161, o alvo está em 86,12. Mas foi acionado hoje. E foi o trade que eu fiz hoje no índice futuro, inclusive. Hoje no índice futuro eu operei um trap. Basicamente, o que eu vi? Gráfico diário do futuro. Eu vi que ontem nós tínhamos perdido a mínima do fundo prévio. Então eu desenhei uma entrada na ruptura da máxima de ontem, hoje, colocando meu stop imediatamente na mínima do dia. Quando rompeu, eu tomei a posição. E aí eu coloquei meu alvo onde, basicamente? Como isso é índice futuro, fechamento do dia. Então esse foi um trade que eu consegui capturar um movimento, em que eu peguei daqui até aqui. Eu não capturei esses 1074 pontos, eu liquidei um pouco antes. Na verdade, na máxima desse candle aqui, eu liquidei o trade com R$ 961. Eu fiz com 5 contratos. Esse foi o meu resultado do dia, tá? Operando um trap no gráfico diário com um único trade no índice futuro com 5 contratinhos. Tá? Essa foi minha operação do dia hoje, feita dentro do índice futuro, trabalhando basicamente um trap. Deixa eu colocar aqui a Vale só para vocês verem algumas coisas interessantes aqui. Também utilizando o mesmo conceito de trap dentro de um gráfico diário, para que a gente veja como funcionam os swing trades em cima deste modelo. Tá? Vamos lá então. Aqui, ó, eu quero mostrar para vocês este trade. Porque este trade aqui, ele é o inverso do trade imediatamente observado na ponta da compra. Isso aqui é um trap de venda. Observe que nós temos as médias móveis caindo. 80 caindo, 34 caindo, 17 caindo. Então, para que vocês aprendam isso bem, para que vocês observem isso bem, as médias móveis vão nos direcionar que tipo de trap nós queremos operar. Se vai ser um trap de compra ou um trap de venda. Traps de venda, basicamente, vão ser aqueles que vão ter rompido um topo anterior, e veja que isso aqui é um topo, já que a gente tem máxima, máxima mais alta e máxima mais baixa. Vejam que este candle aqui, ele imediatamente rompe este topo. Então o meu trap fica sendo uma venda na perda dessa mínima, com o meu stop ficando imediatamente acima dessa máxima. E aí eu vou trabalhar naturalmente a ideia de 2 vezes meu risco para baixo. Olha a coisa mais linda. Logo que aparece o gap de baixa, bate-se na venda, o mercado vem, já bate no alvo, inclusive cai bem mais. Então isso aqui é um trap sendo visto na ponta da venda. O legal dos traps de ponta de venda é que realmente eles evoluem muito rápido. Eles realmente evoluem em uma velocidade muito, muito intensa, porque na venda as coisas realmente são muito rápidas. Muito rápidas. Por exemplo, aqui, ó, as médias móveis estão caindo. Nós podemos ver que este candle aqui tenta furar esta máxima, que é um topo. Então, se nós perdermos essa mínima, eu teria uma venda por trap acima dessa máxima. Só que a gente não perde, a gente acelera, e aí o trap é desfeito, porque tem que ser, a perda tem que ser imediatamente no candle seguinte. Tá? Então tem que ser imediatamente no candle seguinte. Aqui, a gente tem um trap de compra. Ó, observem que a gente tem estabelecido um fundo, que é esse aqui. Mínima, mínima mais baixa, mínima mais alta. Quem não está bem habituado com o conceito de fundo que eu utilizo, dá uma olhada em um vídeo que eu coloquei como eu encontro topos e fundos. Veja que esse candle perde o fundo,
Então ele é um trap. Se romper essa máxima no dia seguinte, eu vou tomar posições, projetando essa amplitude para cima, 161 dela, ou 2 vezes, vai do critério, do gosto dos clientes, de vocês, basicamente. Atingimos, termina o trade. Isso é um swing trade, que no caso aqui teria obtido em torno de 3,20 em 2 dias. Então isso é um trap, tá? A gente pode olhar aqui um outro trap acontecendo de compra também. Olha que legal. Este que andou aqui, ele está perdendo a mínima do fundo anterior. A gente planeja a nossa entrada nessa ruptura aqui, se romper amanhã. O nosso stop fica nessa mínima aqui. Observem que isso é um swing trade. O alvo 161 ou 2 vezes. Veja que o alvo de 2 vezes é bem longo. Acionado o sinal. O trade está evoluindo aos pouquinhos, bem pouquinhos, está indo. O swing trade já está demorando muito. Veja que a gente atingiu aqui o que? 161, ó. 6,15% com swing trade é muita coisa. Eu normalmente com alvos tão longos prefiro ser um pouco mais conservador e botaria aqui realmente com 161. Nesse caso já teria sido atingido e liquidaria a posição. O que o papel faz depois? Veja que o trade começa a se alongar muito. Ainda não deu stop. Vai dar stop agora. Bate no stop. Então nessa situação, se o teu alvo está muito longo, a maior parte dos meus alvos de swing trade fica em torno de 3%. Se eu estou com um alvo em 6%, isso já é um alvo muito longo e aí eu costumo realmente procurar por uma realização mais rápido, já que eu realmente entendo que dificilmente isso vai ser atingido em 2 ou 3 dias, 4 dias. A maior parte dos meus swing trades eu gosto que terminem realmente em 2 ou 3 dias, na pior das hipóteses, digamos assim. Eu gosto de trades muito rápidos, né, como swing trader, né? Essa é a função de um swing trader, diga-se de passagem. Bem, gente, então isso é a forma que eu opero swing trades, usando trap. Espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, não se esqueçam, por favor, de dar um joinha. E preparem-se, Saitama chegando. Até mais, pessoal!